pessoal, bom dia, reunidos aqui no Palavra de Fé mais uma vez, dando sequência, à leitura após a ressurreição de Jesus, que celebramos nessa semana. E hoje vamos meditar no livro de Lucas, o capítulo 24, do versículo 36 ao 48. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda estavam falando quando Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês." Espantados e cheios de medo, pensavam estar vendo um espírito. Então Jesus disse: "Por que vocês estão perturbados? Por que o coração de vocês está cheio de dúvidas? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. O espírito não tem carne e osso, como vocês podem ver que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou as mãos e os pés. E como eles ainda não estivessem acreditando por causa da alegria, porque estavam espantados, Jesus disse: "Vocês têm aqui alguma coisa para comer?" Eles ofereceram a Jesus um pedaço de peixe grelhado. Jesus pegou o peixe e comeu com eles. Jesus disse: "São estas palavras que eu lhe falei quando estava com vocês. É preciso que se cumpra tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, dos profetas e nos Salmos." Então, Jesus abriu a mente deles para entender as Escrituras e continuou: "Assim está escrito: o Mestre sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia. E no seu nome anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês são testemunhas disso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui Jesus, ele volta, a aparecer para os discípulos. E ali ele leva o entendimento para eles. Porque eles ainda não tinham conseguido compreender, que tudo que tinha acontecido é que estava nas Escrituras e que tinha que se cumprir. E aí, trazendo isso para a nossa vida, quantas vezes, acontece situações, a gente vem falando ao longo destes dias, das situações difíceis, de ver que Jesus está presente com a gente o tempo todo, mas a gente não consegue reconhecer. E hoje, o convite que o Evangelho nos faz é da gente entender, que as situações que às vezes acontecem na nossa vida, naquele momento a gente não vai compreender. Às vezes até algum tempo depois, igual aconteceu aqui com os discípulos. Precisou que Jesus fosse, aparecesse para eles novamente e abrir a mente deles para eles entenderem. E assim também acontece com a gente. Quantas situações difíceis a gente passa na vida e a gente não consegue compreender aquilo naquele momento. Eu mesma já passei, por situação, quem sabe, e conhece a minha história, a situação que eu passei no ano passado, eu não conseguia compreender aquilo ali naquele momento. E no momento de dor a gente não entende, E mesmo depois que passa, muitas vezes aquilo ali fica soando ali no coração da gente, na mente da gente, e aí a gente fica querendo encontrar explicação para tudo e a gente não vai conseguir achar, Só que aí com o passar do tempo, às vezes as coisas elas vão se desenrolando e aí a gente começa a entender, começa a compreender, a ter uma percepção e ver por que é que aquilo ali aconteceu na nossa vida. E aí que a gente vai entender porque era a vontade de Deus. E a vontade de Deus na nossa vida, mesmo que a gente não queira, ela é sempre a melhor, Então, pode ser que a gente não vai ter essa compreensão no momento ou até um tempo depois, mas vai chegar um momento que a gente vai conseguir entender, Então, que possamos pedir a Deus sempre essa sabedoria e discernimento para que possamos compreender, todas as situações difíceis que a gente passar, para a gente poder ver que Deus, ele sabe de todas as coisas da nossa vida. Então, tenhamos um bom dia e que Deus abençoe a cada um de nós.